Olá a todos, cá estamos para mais uma live sobre vidas vegetarianas. Hoje nós vamos conversar com a Cristina Rodrigues. É uma pessoa com um percurso diferente daquelas que temos tido por cá, mas com certeza vai ser também muito interessante. Este projeto é o projeto Amar por Dois. O meu nome é Gabriela Sotomayor, eu sou ilustradora, sou investigadora também na mesma área, sou professora de artes. Espero que vocês visitem o site é amarpordois.pt. Vão lá dar um saltinho, vocês lá que vão conseguir ver várias receitas, já está muito recheado com receitas boas, 100% vegetais. A maioria também é sem glúten, nos últimos tempos principalmente, mas a maioria também é sem glúten. Vocês vão conseguir ver receitas doces, receitas salgadas, também têm algumas partilhas informativas, também têm dicas e têm uma parte espetacular chamada Amar por Dois TV. Se vocês carregarem lá, têm acesso às lives que têm vindo a acontecer na página de Facebook e que ficam depois gravadas mais tarde no canal de YouTube. Vocês se carregarem em Amar por Dois TV, que está no site amarpordois.pt, vocês conseguem ver todos os convidados que têm vindo conversar comigo sobre os seus percursos neste mundo mais verde e conseguem escolher assim com qual se identificam. Tem lá um pequeno resumo sobre as suas vidas, uma pequena biografia, e vocês assim conseguem ver qual é que querem ver primeiro. Digo-vos que todas elas são muito interessantes, os percursos são diferentes, mas as partilhas são sempre boas e dá para vocês se inspirarem, dá para vocês partilharem com os amigos ou com a família para fazermos um mundo mais comprido, mais verde e que consiga nas próximas gerações manter-se mais sustentável também. Aproveito para vos pedir o seguinte, para se forem ao site, ou quando forem ao site, para subscreverem o site, que é sempre simpático ter mais subscritores, o projeto cresce. Se forem ao canal do YouTube, façam isso também, não vos custa nada e ajuda o projeto a crescer também e a passar a mensagem e estas conversas para mais pessoas que podem não saber que elas existem e estão a perder um bom início de noite conversando ou ouvindo conversar com pessoas que são 100% vegetarianas ou quase, temos aqui alguns convidados que são quase, estão na fase de transição e estão quase a cumprir o 100% vegetariano, e vocês aí conseguem inspirar-se nos seus percursos e conseguem sentir aquela coisa do conforto de haver mais gente como nós. Depois não se esqueçam então de fazer o seguinte, quando aparecerem, que eu já sei que está aí gente desse lado a olhar para a minha introdução, não se esqueçam de me dizer olá, de me dizer onde é que estão a conversar, de onde é que nos estão a ver e também de fazerem perguntas à convidada, que é para isso também que ela cá está, para ficar disponível para vocês fazerem as perguntas que tiverem quando a ouvirem falar. Não se esqueçam disso, porque nós sentimos-nos muito mais acompanhadas quando vocês nos dizem olá e de onde é que são. Olha, a Filó. Olá, Filó. A Filó diz sempre olá, portanto, vocês também só têm que seguir o caminho. Olha, a Orlando também, boa noite. Muito obrigada pelo carinho, de facto, de estarem desse lado. Vamos então ver se conseguimos encontrar a Cristina do outro lado. Vamos lá ver. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem. E por aí? Olha, quero agradecer-te teres aceitado o convite para vir conversar comigo. Com todo o gosto. E queria fazer o seguinte, queria que tu nos contasses quem és, de forma resumida, para quem não sabe quem tu és, ficar a saber. Muito bem. Bom, de uma forma muito resumida, sou Cristina, tenho 36 anos, neste momento ainda sou deputada, estamos mesmo aqui no limite, até à tomada de posse, não é? Deixarei de ser, portanto, em breve. Estou a tirar um doutoramento em Direito e pronto, acho que de uma forma muito resumida é isto. Agora, de uma forma não resumida, porque eu gostei da tua biografia, particularmente, conta-me os projetos em que tens estado envolvida. Tu lutas pelo quê? Várias coisas, isto eu vou-me interessando por assuntos, mas basicamente eu diria que tudo começou assim de um ponto de vista mais ativista com os animais e eu acho que tinha para aí 17 anos quando comecei a ser voluntária na associação onde ainda hoje sou voluntária. Embora já tenha tido vários papéis, não é? Desde estar lá no terreno, a limpar as boxes, desde ser passeadora, desde participar em feiras e coisas do género, angariações de fundos, a tratar das questões jurídicas também, porque também é importante, e portanto já tive assim vários papéis. Mas pronto, esta vertente mais ativista começou efetivamente com os direitos dos animais. Depois, apesar de mesmo... A escolha do curso de Direito não foi uma escolha, como é que eu ia dizer, não foi...
eu quis ir para Direito porque já sabia que queria ajudar os outros. E achei que era uma ferramenta útil para o fazer. É um passo calculado, sim. Sim, exatamente. E, portanto, tirei o curso. Quando já estava a estagiar, achei que, pronto, que o direito, eu gosto de direito e gosto do trabalho de advogada, mas achava que tinha que fazer mais qualquer coisa. E, portanto, comecei como voluntária na APAV, na Associação de Apoio à Vítima, como técnica de apoio à vítima, que foi uma experiência bastante enriquecedora, um pouco transformadora até também, não é? E pronto, isso durou alguns meses. Depois fui advogada pro bono, porque entretanto tornei-me advogada de algumas mulheres que eram vítimas de violência nos casos mais graves. Também trabalhei na Quercus, e no caso da Quercus eu voluntariei-me e eles acabaram por me contratar. E portanto trabalhei lá. Boa. Foi quase 2 anos a tratar de um projeto sobre responsabilidade ambiental, que também foi muito interessante e que também foi bastante enriquecedor. E pronto, e basicamente a minha vida desde cedo tem sido aqui este triângulo entre os animais, entre um bocadinho a luta contra a violência de género e a luta por um ambiente melhor, não é? E pronto, acho que é isso. É um excelente resumo, não é? Quer dizer, não é toda a gente. Nós temos. Pronto, a maior parte das pessoas que cá vêm tem essas vontades, mas nem sempre consegue fazer ativamente os seus desejos, não é? Contribui, mas costuma ser, se calhar, de forma mais humilde. A tua contribuição é qualquer coisa. Portanto, vai variando também conforme o tempo é mais ativa, menos ativa, vou variando um bocadinho nos polos. Umas alturas estou mais para o ambiente, outras alturas estou mais para a defesa, é conforme. Pronto, a vida também vai-se dando, né? Os passinhos acontecem e é conforme aquilo que é, pronto, acaba por vir mais ter contigo, mas isso também acaba por ser positivo porque tu vais contribuindo, efetivamente vais contribuindo. Agora voltando, ou começando com o tema que nos cá traz, que é o vegetarianismo. Tu vivias numa família, ou vives numa família que faz alimentação tradicional? Sim. Ou já, pronto, a maior parte das pessoas é assim. Não, acho que tive aqui um caso, 2 talvez, no máximo, que vinha de uma família um bocadinho já verde. Como é que tudo aconteceu? Como é que tu... imagino que tenha sido pelos animais, né? Porque já com 17 pensavas nisso, se calhar foi por aí que a tua transição se deu. Como é que aconteceu? Conta-me. Ou seja, eu já tinha alguma vontade, mesmo quando estava na faculdade, sempre que almoçava na faculdade, almoçava o prato vegetariano. Em casa continuava a comer comida normal, digamos assim, porque era não havia opção. A tua cantina em casa não tinha opção. Exatamente, e para além disso, ou seja, não conhecia ninguém que fosse também vegetariano, ou seja, naquela altura também não havia tantas pessoas como há hoje, não há tantas opções, tanto de informação como mesmo de restaurantes, etc. E, portanto, estava ali assim ainda um bocadinho naquela vai, não vai, e pronto. E fui reduzindo o consumo de carne e de peixe, mas continuava a comer. E depois, em 2015... e de uma forma muito natural deixei mesmo completamente de comer carne e peixe. Aliás, lembro-me perfeitamente da última vez que comi carne e da última vez que comi peixe, porque foram em datas, ou seja, a última vez que comi carne foi nos anos da minha mãe, e portanto fez agora 7 anos, e a última vez que comi memorizar. peixe, sim, é por causa disso mesmo, porque eu já não comia há muito tempo, mas comi naquele dia e fiquei extremamente mal disposta, porque já não... Ou seja, o meu corpo já não queria, já não aceitava. E então pensei, ok, nunca mais vou comer carne. E depois, na Páscoa, exatamente, comi bacalhau. Mas pensei, isto também já não faz sentido para mim e, portanto, nunca mais comi desde aí também. E foi no mesmo ano. E pronto, basicamente foi isso. Nunca pensei, ok, a partir de amanhã vou ser... Foi acontecendo naturalmente, ou seja, deixou de fazer sentido para mim. Foi uma coisa de sentir, não é? Sim. Quando nós... Pois, é mesmo isso. E diz-me uma coisa, tu já eras crescida, obviamente, em 2015 eras uma rapariga crescida, e então a família já não deve ter tido assim grande opinião, mas ficaram preocupados ou acharam que era uma opção viável, ou como é que foi a reação? É assim, o meu pai em especial ainda hoje acha estranhíssimo, não compreende, continua a oferecer uma comida que ele está a comer, eu tenho que lhe dizer sempre que não quero, que não como.
mas ele já antes achava que eu não comi nada de jeito, portanto, pronto, Pronto. é muito daquelas pessoas que acham que temos sempre que comer muito, um prato muito cheio e pronto. É o tradicional antigo. A minha mãe, embora não, pronto, ela em si já reduziu um bocadinho o consumo de carne até, pronto, continua a comer, mas reduziu, e tem tentado, tem procurado, como é que eu ia dizer, novos pratos vegetarianos para fazer para mim, e tem sempre o cuidado de ter uma alternativa e, portanto, aceitou um bocadinho melhor a coisa. Pronto, já é bom, isso já é bom. Já. Olá, Marlene. A Marlene também já apareceu para nos dizer olá. Agora diz-me, em relação ao contexto do trabalho, há implicações do contexto, não há? Ficam curiosos? Aliás, tu tens a opção, ou tinhas a opção quando estavas a trabalhar na Assembleia, havia opções, imagino. Sim. Não era um bom. Levar a marmita. Sim. Não, aquilo é assim, na Assembleia da República tinha sempre a opção, e mesmo que por alguma razão era alguma coisa que tivesse ovos ou assim, eles avisavam e preparavam outra coisa, outra alternativa. Okay. Portanto, em relação à disponibilidade das pessoas na Assembleia da República, era muita. Mas depois, efetivamente, as receitas não eram incríveis. Ou seja, e mesmo do ponto de vista nutricional também não era incrível. Mas temos que trabalhar nisso. Das últimas vezes que lá fui, era supostamente paella, era só arroz, não tinha mais nada. Tinham uns cogumelos ou assim, mas não tinha mais nada. Ou seja, aquilo não se podia chamar nunca na vida uma paella, mesmo que fosse vegetariana, é muito mais rica, não é? Mas pronto, mas há a opção e pronto. O que vale é que à volta da Assembleia da República há bastantes sítios onde se possa ir. Essa tua paella, desculpa lá interromper-me, fez-me pensar na minha... Deixa-me pensar que gravidez é que foi. Na minha primeira gravidez, estava eu com o bebê nos braços há 2 dias, eu ainda estava internada, e fui e pedi uma comida. Eu não era vegetariana na altura, mas já tinha muita atenção com a minha alimentação. E não comia enchidos, que era uma das coisas que eu não comia já há anos, muitos anos. Nunca achei graça, e depois também achei que não era uma opção, que não era alimento. E então, qual era a comida? Mas num hospital, isto eu acho que é grave. Então era uma comida qualquer, tipo empadão ou assim, mas era de arroz. Então era arroz, uma camada assim alta de arroz, e tinha provavelmente uma pintinha do tamanho de uma ervilha, de vez em quando, que era bacon muito torrado. Uau. E depois estava coberto com queijo por cima. E eu olhei e disse, mas isto é comida de hospital, aquilo era mau a todos os níveis. Muito saudável. Não é? Quer dizer, e depois estamos ali nós grávidas, já não estávamos grávidas, enfim, não é? Mas estávamos naquela fase complicada, é que a gente tem que comer bem, tem que se comer bem ali. E não, era um hospital. E essa tua paella fez-me lembrar esta opção espetacular num hospital. Sim. Mas pronto, na Assembleia compreende-se que não tenha que ser espetacular, mas podia. É assim, eles tiveram já várias fases, acho que houve uma mudança qualquer. Na empresa que faz a... Exato, e piorou. Mas pronto, é positivo eles terem a opção. E antes até da pandemia, eles tinham mesmo, era tipo buffet vegetariano. E havia muitas pessoas que lá iam, mesmo sem ser vegetarianas. Depois, com a pandemia, que deixaram de ter o buffet disponível e passou a pedir-se o prato. E aí acho que menos pessoas passaram a consumir porque não viam, e nós sabemos que os olhos também comem um bocado, sim. Não é? E às vezes não têm a certeza se vão gostar ou não, e depois quando há aquelas opções todas, a pessoa sabe que pode escolher várias coisas e depois, pode ser que goste de alguma, não é? Quando não são é curiosidade, não é? Se a pessoa vê e pensa, se calhar até é bom, vou levar. Sim. Mas pronto, mas eu lembro-me que havia uma percentagem significativa de pratos vegetarianos na Assembleia da República, e não era tudo pessoas vegetarianas, pronto, o que é positivo, porque significa que as pessoas vão tendo mais interesse e se calhar deixando um bocado aquela ideia para trás de que a comida vegetariana não é boa. Embora esta paella só de arroz com cogumelos não ajudava ninguém a convencer-se. não é muito bom, mas pronto. Sabes que eu achei mais estranho tu dizeres que quando estavas na faculdade tinhas a opção. Tinha, sim, na cantina da faculdade da Universidade de Lisboa tinha sempre a opção. Isso já é há muitos anos, é engraçado. Sim. A minha... Não sei como é que está agora suponho que sim, até porque há a lei que obriga a que haja opção vegetariana. Mas sim, eu tirei a licenciatura, foi entre 2005 e 2010, portanto nessa altura já havia. Engraçado, ainda bem, é bom saber sim, essas coisas. Era vegetariana, mas eles chamavam, era macrobiótica. Okay. Acho que estava mais propriamente em voga do que... Era uma moda melhorzinha. Sim. Por isso é que tu falaste que se calhar podia ter ovos ou assim, claro. Sim, na altura teria sempre, sim.
Sempre não, era muito provável que tivesse. Na cantina da Assembleia da República que eles avisam e têm lá para as pessoas até saberem se têm alguma alergia, etc. Eles dizem tudo. Sim. Agora é um bocadinho mais obrigatório essas coisas, já estão mais despertos para essas questões. Sim. Olha, diz-me uma coisa, quando tu fizeste a tua transição e então decidiste, a partir de agora não como, o que é que tu, quer dizer, não sei, se terás que ter estudaste alguma coisa para perceber como é que se comia, como é que não se comia, onde é que tu foste buscar a tua informação para saberes comer de forma equilibrada, digamos assim? Olha, eu fui muito à internet, a blogs, ao Centro Vegetariano e por aí adiante. Claro. E depois também com amigos, ou seja, pessoas que já eram vegetarianas há algum tempo okay. E que, pronto, que orientaram. Não percebi, desculpa. Que te orientaram. Sim, que me orientaram, exatamente. Depois, tenho que admitir que já tive fases mais atentas àquilo que como do que outras, não é? Houve uma altura que estava assim super intensa a praticar desporto e então queria mesmo fazer uma alimentação saudável, equilibrada, até registava tudo o que comia, porque assim ficava a saber se os níveis de proteína eram os certos, não sei, e pronto, e nessa altura tenho que dizer que estava bastante atenta e estava a comer bastante bem. E pronto, era uma dos meus objetivos para este ano que ainda não me iniciei. O ano começou agora! Ainda tens tempo! Nós ainda estamos naquela fase que quase que podemos dizer bom ano. Exatamente. Ainda falta muito. Mas pronto, mas foi, eu diria, muito à base da internet e dos amigos. Embora também tenha um livro ou dois que fale sobre isso, mas foi especialmente a internet e amigos. Como é que tu fazes as tuas refeições? És da equipa da leguminosa ou és da equipa dos tofus? Leguminosa. Okay. Diz-me uma coisa, pratos favoritos? És daquelas pessoas que gosta de veganizar a comida tradicional porque, oh meu Deus, não passas sem a comida tradicional? Não. Ou é-te indiferente? Sou um bocado indiferente. Há uma coisa que eu não gosto nada, que é, não gosto nada quando me dizem, por duas razões. Ou me dizem assim, epá, isto é igualzinho a frango assado, por exemplo. E eu depois vou provar e não acho nada que seja igualzinho a frango assado. Pois não. Não é? E depois fico naquela, epá, porquê que dizem isto? Ou seja, não tenho necessidade de estar a relembrar aquilo. Ou seja, prefiro até um sabor novo. E por outro lado, já me aconteceu provar uma coisa, era tipo um panado que não era de frango, não é? Era tipo de soja ou tofu, lá o que era aquilo, mas aquele de facto pareceu bastante. E eu até fui perguntar ao senhor do restaurante se realmente aquilo era vegetariano, porque estava estar a enganar-se. Sim. E portanto, eu prefiro encontrar sabores novos. Que não me levem propriamente para os sabores antigos, porque os associo aos animais. E então prefiro outras coisas. Apesar de um dos meus pratos preferidos, só que ele é um dos meus pratos preferidos porque não é porque é o tofu alagareiro. Não é porque me sabe a bacalhau, não me sabe a bacalhau. Sabe uma coisa nova que eu adoro. Pronto, basicamente é isso, sim. Eu estava a perguntar, porque de facto há muitos convidados, e há muita gente que eu conheço vegetariana que não vive sem os pratos tradicionais. É verdade. E então, sempre a tentar recriar e pensar sempre aí, como é que vão fazer. Assim. Eu, por exemplo, sou daquelas que só consigo ter pratos com nome se me esforçar, porque eu faço comida quase sempre sem saber o nome dela, né? Quer dizer, sim. não vivia na época em que comia a comida tradicional à base de comida tradicional típica portuguesa, né? Comia coisas simples e então não tinha aquela coisa de hoje vamos comer isto ou vamos comer aquilo, comida com nome, como eu costumo dizer, e então a minha vida continua a não ser assim. E até me esforcei para ter comida com nome por causa dos meus filhos terem referências sociais junto com os amigos, né? Que é para poderem dizer que comem não sei o quê e não haver... pronto, não serem tão postos de parte, digamos assim, porque eles são os únicos. Só que... E eu acho engraçado que a maior parte dos convidados precisa muito disso. Eu, particularmente, não. Mas é engraçado, quando tu disseste essa do sabia-me a frango, eu tenho dois alimentos que acho, para mim, lá está, é o meu cérebro e a minha boca, as minhas papilas gustativas que fazem essa prova. Eu acho que quando cozinho lentilhas daquelas vermelhas, das que são sem casca, as fininhas, eu acho que as coisas me sabem a frango cozido, por exemplo. Eu acho que como e digo, está-me a saber a frango. E às vezes faz-me confusão essa lembrança, porque eu não quero que me saiba a nada. É isso. Prefiro que não me saiba. E então, essa é uma delas. E a outra é, um desses dias estava eu a cozinhar, e o meu pai também estava a cozinhar. E o meu pai é comida tradicional, mesmo, pronto. E estaria
e eu achava que estava uma febra de qualquer coisa a grelhar no fogão ao lado, enquanto eu estava a fazer qualquer coisa. E estava a incomodar-me e eu não comento, né? Porque ele também tem direito à vida, o meu pai. E então, eu por dentro estava-me a contorcer, porque aquilo estava-me a cheirar tanto a frango e tem algum jeito, e que parecia mesmo quando estão a fritar o frango, que a pele fica, pronto. Estava-me a cheirar aquilo e estava-me a incomodar. E depois olhei para o lado, olhei, e o homem não estava a cozinhar nada, estava a descascar calmamente batatas. E disse, mas não estou a perceber porque é aquilo. Então o que era eu. Eu estava a tostar sementes de girassol, que eram biológicas, e estava a tostá-las, e o que estava a acontecer era que o cheirinho das sementes de girassol estavam a vir para mim. E eu acho, quando eu tosto sementes de girassol, acho que elas sabem, cheiram a frango, a pele do frango. Eu já disse isso uma vez a uma amiga, quando ela tinha feito a transição e há pouco tempo estava a ser, digamos que o coaching era feito por mim, né? Vamos dizer assim. E então ela escreveu-me a dizer, pá, não aguento, apetece mesmo frango do churrasco. Eu disse, não faças isso, segura-te, disse-lhe eu. Estás com desequilíbrio qualquer, vai lá testar sementes de girassol que tu vais ver que isso vai saber ao mesmo. Ela foi, né? Sim. E ela depois confirmou que para ela, o cérebro dela... Nunca experimentar. Pronto, no meu caso não resulta nada. Nos outros casos que eu já mostrei a outras pessoas, eles não sentem nada, mas eu sinto muito. E o engraçado é que eu também já vi em embalagens de alimentos processados que falam que tem aroma a isto ou àquilo, e que tem aroma a animal e não tem lá o animal, e tem sempre sementes de girassol. É uma coisa que é uma coisa... É possível, nunca tinha reparado, mas é possível. É capaz de ter ali qualquer coisa e pronto. Sim. Eu lembro-me, há aqueles hambúrgueres que são super famosos, o Beyond Burger. Essas coisas, nunca comi, mas sim, essas coisas. Eu comi e não consegui comer inteiro, porque a textura, até parece que tem sangue e tudo. Não consegui mesmo comer aquilo. Isto não é para mim, pronto, isto foi de uma outra vida e agora já não me interessa isto. Mas eu nunca comi, mesmo quando comia comida tradicional, a vida do hambúrguer, aquelas opções de hambúrgueres, eu não comia. E então eu só comia hambúrgueres a primeira vez quando fiz de grão, por exemplo. Não era uma coisa que eu comesse. Mas eu conheço muita gente que tem essa vontade, que a coisa seja parecida à cor, fazem uns de beterraba também para parecer que tem aquela coisa mais vaca. Não sinto nada. Nem tive vontade de provar. Mas acho que é muito parecidinho. Também dizem que sim. Os que andam perto de mim também dizem que sim, que é parecido. Sim. Não. Quero tudo muito longe. Ora então, voltando ao que tu... Aliás, o cheiro até me incomoda. Tirando as sementes de girassol, que já sei o que são. Exatamente. O cheiro perturba-me. Queria-te perguntar, tu há bocado falaste em pratos favoritos, que é o tofu alagareiro. Claro que não sabe a bacalhau, óbvio. Não. Óbvio. Olha, mas por exemplo, eu há dias fiz umas pataniscas, que não são pataniscas, mas imagina farinha de grão, imagina, né? Sim, um polmo de farinha de grão, e tinha alho francês só refogado até ele ficar murchinho. Quando se vai comer aquilo misturado, a textura daquilo parece um bocadinho a patanisca, o fio do bacalhau, estás a ver? E a minha mãe comeu e diz ela, puseste bacalhau, filha? E eu, caralho, o bacalhau. Não, é a textura. Há sim umas coisas que a gente consegue. Mas voltando a ti, a minha pergunta era, dos teus pratos favoritos, então, tu falaste no tofu alagareiro e mais, há assim mais alguma coisa que tu achas mesmo espetacular na nossa alimentação? Espetacular. Gosto muito de caril de grão, com legumes, assim, quando está bem feitinho é bastante delicioso, depois com arrozinho a acompanhar. Eu gosto de várias coisas. Eu não sou muito esquisita. Eu tornei-me muito menos esquisita quando me tornei vegetariana do que quando não era. Comecei a comer muito mais vegetais, comecei a comer muito mais coisas que não comia antes. E assim, é verdade. Porque antes era muito básica. Era tipo sempre arroz, batatas, com carne ou de vaca ou de frango, ou o que fosse. Era sempre só isto. E comia muito poucos legumes, e não comia sopa, e não comia não sei o quê. E agora são coisas que fazem parte do meu dia-a-dia todos os dias. É tão interessante. Quem nos estiver a ouvir e que nos ouça, ou que ouça esta rubrica todas as semanas, há um padrão, que a maior parte das pessoas que vêm diz isso, diz precisamente, eu sou dessas também, que a comida não era assim muito interessante, nem achava muita graça, gosto e gostava muito de bolos e bolachas,
coisas sequinhas, nada de muitos cremes nem nada, coisas mais sequinhas, mas biscoito, estás a ver? Eu sou a rapariga dos biscoitos. E a comida, pronto, não era nada especial. E nem gostava muito de cozinhar, mas a maior parte das pessoas depois diz que passa a ter uma alimentação variada, que não tínhamos, a nossa cor era muito bege, que é o arroz e a batata, e depois varia de tal maneira, e a gente aprecia, efetivamente a gente abriu o nosso leque, a nossa vontade de gostar, que eu acho que também ajuda nós querermos, não é? Gostar dos alimentos. E depois passamos a comer muito mais verdes, coisa que antes não acontecia. Sim, eu lembro-me, por exemplo, na casa da minha mãe, e mesmo hoje em dia, por exemplo, se falarmos em salada, salada para ela é tipo alface e tomate, não é? E está feita a salada. É sempre. Só isso. Não dá mais nada. Isso, para cá em casa é impensável. Aliás, acho que o que eu faço menos é salada de alface. Mas, tomate com cebola e pronto, também é outra opção. Exatamente. E está a andar. E pronto, e sim, portanto, a pessoa também tem que variar mais, já que também come com mais vezes, não é? Com mais frequência, e convém variar um bocadinho, senão também fica um bocado. A Marlene está a concordar, está a comentar e a dizer que concorda e diz que a comida passou a ser muito mais interessante agora. Sim, para muitos dos convidados eu reparo que é um padrão que dizem. Alguns até não gostavam de cozinhar e passaram a gostar de cozinhar depois disto. É o meu caso. Eu, ora bem, tenho um projeto destes, né, de cozinha vegetariana, e antes alguém que mandasse para a cozinha só por obrigação. Eu ia, mas era porque tinha que comer, mas não tinha interesse propriamente em fazer. Agora gosto imenso de inventar. Eu não adoro cozinhar, mas pronto, a pessoa tem que viver, não é? Não adoras? Não adoro, nunca adorei, nem antes, nem depois, e pronto. Mas pronto, mas prefiro cozinhar agora do que antes, não é? Porque antes a questão da carne nunca foi muito a minha cena de cozinhar, e o peixe então não cozinhava mesmo. Mas... o cheiro do peixe, não fales. Sim. E mesmo a questão do... eu antes, quando era muito esquisita na comida, no sentido de já havia uma data de coisas que eu não comia. Não comia borrego, não comia cabrito, não comia lebre, não comia... sei lá o quê, depois também deixei de comer porco, depois, quer dizer, já havia muita coisa que eu não comia, não era aquela pessoa que apreciava imenso carne, como há pessoas que dizem, eu não dispenso um bom bife, eu já dispensava na altura, agora pronto, agora dispenso totalmente. Como é que tu fazes os teus pequenos almoços? És rapariga assim tradicional, tipo bebida vegetal e pão com manteiga, ou és papas ou panquecas, essas coisas assim? Olha, depende. É assim, normalmente há de ser uma de duas coisas, ou cereais com uma bebida vegetal qualquer, ou então chá com torradas, que é uma coisa que eu adoro, pronto, sempre adorei e continuo a adorar. Depois, às vezes, mais no verão, gosto muito do iogurte com granola, com fruta, e assim, às vezes no inverno vou para as papas da aveia, porque apetece assim uma coisa mais quentinha, e pronto, também se mete lá uma frutinha. Mas pronto, o mais comum são os cereais e as torradinhas. Está bem. Eu gosto de comer papa todos os dias ao pequeno almoço, que fique registado. Pronto, fica já aqui. Não vivo sem papa. Eu não vivo sem papa de alfarroba. Aquilo fica ali castanho escuro. Pronto. Sou dessas. Olha, diz-me uma coisa. Voltando aos teus projetos iniciais, que tinhas falado, projetos não, ao teu ativismo, digamos assim. Sim. O que é que tu achas que falta muito? Esta pergunta é qualquer coisa que já vais perceber que não dá para responder assim simples. Mas o que é que tu achas que nós precisávamos que mudasse em Portugal assim de repente relacionado com a questão dos animais? Falta muito. Olha, sabes que eu ainda hoje vi uma conversa no Twitter que me deixou doente. Que era uma pessoa que me parecia jovem, pelo menos a fotografia era jovem, não quer dizer, porque às vezes nós metemos fotografias que não são propriamente decentes, mas era uma pessoa que era jovem a dizer que os animais existem para nos servir, ou para nos servirmos deles, e portanto acho que a coisa assim mais urgente seria acabarmos com este utilitarismo e com esta ideia de que nós temos o direito de explorar os outros animais. E, por sua vez, passar aqui para uma visão que seja mais de respeito para com os outros, independentemente de quem sejam esses outros. Mas olha, concordo plenamente, óbvio, mas independentemente da política, ou seja, de que forma é que tu achas que porque isso é uma mudança social de pensamento, não é? Pronto. De que forma é que tu achas que nós conseguimos fazer isso? Olha, porque as leis, a lei não consegue fazer essa parte, não é? Porque a lei não consegue fazer tudo. Embora tenha implicação. Ou seja, eu acho que nós durante muito tempo qualificámos os animais como coisas
Aham, para podermos utilizarmos as coisas como nós queríamos, não é? E óbvio, portanto sim, sermos proprietários delas e fazermos aquilo que quiséssemos. sim, Acho que o facto de termos reconhecido que os animais não são coisas e que já são seres sensíveis, como diz no Código Civil, já foi um passo muito importante. Agora, o que é preciso? É preciso de ir vendo, casos a casos, também as situações em que nós não fazemos esse reconhecimento, não é? Agora estava a pensar aqui na questão da tourada, que é uma questão muito evidente, não é? Nós reconhecemos que o touro é um animal sensível, reconhecemos que deve ser respeitado, no entanto admitimos as touradas. E pronto, e certo. como estes há outros exemplos. Como termos tirado os animais selvagens do circo, mas ainda lá estarem camelos e Sim, outros assim, né? sim. Os póneis e tal. E portanto, aí desse ponto de vista, depois há uma série de exemplos, ou mesmo a criação de animais de companhia, aquelas as puppy mills e quer dizer, os exemplos aqui já não acabam, né? Sim. Mas acho que foi um marco muito importante o termos reconhecido que não são coisas. Agora acho que é uma questão quase de é uma questão de tempo, é uma questão de sensibilização, é uma questão também de que os animais acho que estão cada vez mais próximos de nós, ou seja, há muitas pessoas que desconsideram certo tipo de coisas, como cada vez mais, por exemplo, os cães ou os gatos fazem parte das nossas famílias e das nossas casas, ou seja, nós mudámos muito aquela percepção de que o cão, por exemplo, era para estar no fundo do quintal um bocadinho a fazer alarme, não é? Alguém se aproximava e ladrava e o cão ladrava e nós sabíamos. Quanto mais, esta é a minha visão, obviamente, nós temos os animais nas nossas casas, que partilham outros espaços connosco, seja a praia, seja os parques, seja já os podemos levar nas férias, restaurantes, alguns hotéis, acho que nos dá uma percepção mais imediata de que um animal também sente dor, também tem receios, que também tem vontades, e isso ajuda-nos a abrir o nosso leque, a nossa percepção das necessidades dos outros animais também, não só aqueles que vivem em casa connosco. E acho que cada vez mais as pessoas estão mais atentas à questão dos direitos dos animais. Sim, felizmente tem-se falado um pouco mais disso, até mesmo nas redes sociais, não é? Que temos que ter em consideração que é o meio que nos últimos anos tem feito o movimento mexer-se e ir mais para, quer dizer, o vício que as pessoas têm com as redes sociais acaba por ser benéfico porque também veem aí muito do que se passa e acabam por ficar informadas dessas coisas todas. Mas eu sinto que ainda há em muitas pessoas que nunca pensarão em ser vegetarianas, vejo muito aquela questão do afeto excessivo até, eu diria, por cães e gatos, que são como filhos e dizem anda para a mamãe e tal, aquela coisa assim mais agarrada, e que não conseguem sequer perceber ou considerar que os outros também são animais, mesmo que à distância, né? Não sei como é que a gente vai conseguir. Não sei, se calhar se explicarmos que se formos para outros países e, por exemplo, eu estive na Indonésia e vi restaurantes a dizer temos bifes de cão, se calhar eles percebem que o animal que eles consideram filho é alimento noutras culturas. Sim. E o mesmo acontece relativamente a outros animais cá e lá. E, portanto, talvez ir um bocadinho mais por aí. Mas é óbvio, as pessoas distinguem muito os animais de companhia dos outros. Sim. Ainda A lei assim, também distingue. a lei também Então, distingue. essa salvaguarda faz com que nós sabemos que, estando na lei, não é? As pessoas começam a achar que está certo. Sim. E Sim, essa a questão distinção. porque, por exemplo, na Assembleia da República já se discutiu várias vezes o facto da lei de maus tratos a animais se abranger todos os animais, independentemente dos fins a que se destinam, nomeadamente se for um animal que normalmente é usado para produção pecuária, pode continuar a ter aquele uso legal. No entanto, não são admitidos maus tratos durante a sua vida. E nem isto é admitido, ou seja, nem esta alteração se consegue fazer, porque as pessoas têm muito medo que isto seja um passo para depois as proibir De produzir. Exatamente, e de comer. Portanto, ainda é um salto que tem que se dar, mas eu acho que estamos todos os dias mais próximos de conseguir dá-lo, mas eu sou assim um bocadinho otimista. Temos que ser, não é? Sim. Eu hoje passei num terreno que tinha uma habitação grande, que
teria aí uns 30 ou 40 anos, mas era uma habitação muito grande, de facto, e o cão estava acorrentado. Pois. E perturba-me, e como aquele, há outros, né, que nós vemos, mas perturba-me que a lei já em relação a tudo também, naturalmente, e era o que estavas a dizer, é preciso fazer-se muitas coisas, mas neste caso em particular, que até já estão os cães com tanto apoio, digamos assim, as contas já vão para o IRS, essas coisas todas assim, que já faz com que eles sejam menos coisas. Sim. Porque é que não se pode fazer nada em relação a isto, não é? Porque é que se nós dissermos alguma coisa à Câmara ou à Junta de Freguesia daquele sítio onde está aquele animal, ninguém faz nada. Esta Sim. parte... Eu acho que o problema não é fácil legislar sobre essa parte em particular, mas mais do que isso, é preciso nós sensibilizarmos as pessoas que têm a obrigação de executar ou de fiscalizar a execução da lei, digamos assim. Porque a verdade é que, da minha perspectiva e daquilo que está na letra da lei, se nós articularmos o que consta no Código Penal com o decreto-lei que regula o alojamento de animais, acho que já resulta evidente que um animal não pode estar permanentemente com trela. Agora, é preciso é que os próprios fiscalizadores tenham noção disso e que depois também tenham uma atitude pedagógica com quem eles encontram pela frente, não é? E, aliás, há muitas associações que acabam por fazer esse trabalho mais do que as entidades fiscalizadoras, ou seja, que falam com as pessoas, que lhes dizem o animal não pode estar sempre assim, tem que passear com ele, tem que brincar com ele, tem que, sei lá, uma data de coisas. E até ajudam algumas pessoas, porque há pessoas que não têm fisicamente meios para ter o animal sem ser na trela, não é? Portanto, não tem capacidade para fazer uma vedação, o animal salta, qualquer coisa, e há associações que já os ajudam a criar essas condições para que o animal não tenha que estar assim. Eu acho que, pronto, depois também é aquele trabalho de ver se realmente a pessoa tem dificuldades e não consegue fazer de outra maneira, ou se a pessoa não quer mesmo fazer de outra maneira porque quer, ou porque é que a esmurra e acha que a visão que tem sobre o animal é aquela, ou porque quer mesmo provocar algum sofrimento ao animal, porque isto há gente para tudo. Isso há. E pronto, no caso do que eu vi hoje, imagino que não seja isso, porque eu vi por pouco tempo, mas achei que a dona da casa tinha sido afetuosa com o animal e o animal até estava de patinhas no ar a pedir mimo e ela acabou por dar. Mas de qualquer das maneiras ele está numa casota e tem aquela coisa ali, não é? Pronto, permanentemente. E isso confesso que me perturbou. E eu moro neste terreno, era um terreno longe daqui, mas eu moro numa zona onde há muitos desses cães e perturba-me que não se faça nada, ou que já se tenham feito avanços, percebes, em termos de legislação e que isso não se consiga ainda alterar. Mas pronto, temos que ser positivos, né? Isto está a mudar aos bocadinhos. A gente não se pode queixar. Sim. Se pode queixar de tudo. Diz-me uma coisa, a tua experiência em termos de alterações relacionadas com o vegetarianismo nos últimos tempos, natural, imagino que sejam positivas porque tem havido um boom muito grande. O que é que tu achas que falta fazer? O que é que nós precisávamos agora para isto ficar ainda mais verde? Olha, eu por acaso, no outro dia estive numa escola onde fui falar sobre igualdade de género e nós almoçámos lá na cantina da escola. E o professor estava a dizer-nos, pronto, que as cozinheiras tinham feito comida para nós de propósito, vegetariana, mas que não tinham para os alunos porque a escola implementou uma regra de ter que haver um mínimo de X alunos para ter o prato vegetariano. E isto é uma forma de contornar a lei, porque a lei não diz... Era o que eu ia dizer, a lei não diz assim. Não é isto. E, portanto, acho que também aqui também há alguma casmurrice, até porque não dá assim tão mais trabalho ter uma opção vegetariana, até pode ser uma versão da opção não vegetariana, não é? Fazerem só a parte da proteína? Às vezes há pratos em que a proteína está mesmo solta, não é? Não é um guisado, portanto está solta e dá para se fazer só aquilo e pronto. Sim, ou mesmo que seja um guisado, replicam, não é? Ou seja, num lado fazem com carne, no outro lado fazem com Estou a pôr o refogado aqui, também estou a pôr... É como quando nós fazemos o prep meal para a semana, não é? A gente faz vários pratos ao mesmo tempo. É tão simples quanto isso, não é assim tão complicado. E também muitas escolas vêm falar da componente nutricional, mas depois, se for preciso, dão tipo pizzas aos miúdos e salsichas e coisas que não são nada saudáveis.
E portanto, batatas acho que a fritas escola, sim, por aí. Acho que a escola é uma componente muito importante, pronto, porque obviamente são crianças, estão a crescer e têm a possibilidade depois de fazer melhores ir opções se já formando, tiverem não é? tido esse contacto, Exatamente. sim, é verdade. E depois mesmo para as crianças que não têm em casa a opção, porque os pais, pronto, fazem uma alimentação tradicional e tudo certo, lá está, normaliza-se ver outros colegas a fazer opções, a ter opções diferentes. E Sim. portanto acho que a normalização da comida vegetariana é importante. Acho que neste momento realmente há cada vez mais restaurantes. Noto que há uns tempos, se fosse preciso, o pessoal dizia: epá, não quero ir ao vegetariano, não quero não sei o quê. Pronto. E hoje já não é assim. Hoje eu digo: olha, abri um restaurante vegetariano super fixe, novo, temos que ir lá. E todos os meus amigos, ninguém é vegetariano, querem ir também porque querem experimentar. Claro. Ou seja, o que é que falta concretamente fazer? Eu acho que é também uma questão cultural. Acho que a lei que impôs a opção vegetariana é importante. Uhum. Pronto, nas cantinas públicas era importante que houvesse essa obrigatoriedade em todo o tipo de cantinas. Em tempos houve pessoas que me contactaram porque não conseguiam comer na empresa, não é? Ou seja, nunca não lhes disponibilizavam a opção vegetariana e não lhes pagavam subsídio de alimentação, ou seja, era do género, tens aqui isto, se não queres comer não Claro, comes. porque Isto é um bocadinho sim, falta de respeito e de empatia sim, pela sim. outra pessoa. Mas acho que vai lá, pronto, pela normalização, pela sensibilização. Não sei Sim. do ponto de vista legal o que é que nós conseguimos fazer, muito mais quanto a isso. Sim, eu duas coisas. Uma delas é, a Marlene comentou que a luta diária dela é essa na Associação de Pais. Ela diz Uhum, que a opção vegetariana está disponível, mas a opção não aparece no site da escola, uhum. né? E então o que é que acontece? Mesmo Pois, os não vegetarianos podiam optar por aquela opção se ela porque isto estivesse é possível, visível, não é? né? Claro. Exatamente, sim. A experiência que eu tenho na escola onde os meus filhos andam, que é privada, é que eles têm um prato vegetariano, vegano, aliás, de Uhum, 100% vegetal, uma vez por uhum, semana. Isso está uhum. sempre, é uma regra. E Ok, então eu sei, pela conversa com os pais dos outros miúdos e com os educadores e com as professoras, que a maior parte dos adultos pede a opção vegetariana naquele dia. Quase ninguém come a versão tradicional. pois, E, mas está no site, né? Mas as crianças se calhar não arriscam tanto, porque os pais também, se sim. comerem de forma tradicional, não têm vontade. Mas Uhum, isso já é digamos que, uma prova de que aquilo que a Marlene está a dizer, de uhum. facto, é o que acontece. Se estiver visível, muitas pessoas irão optar por isso, mesmo não sendo vegetarianas. E isso acaba por normalizar, é como tu dizes, né? As Sim, pessoas acabam por perceber que aqueles três pratos existem: carne, peixe e vegetariano. sim. Era o que eu te Por isso. dizia, em relação à Assembleia da República, o estando ali presente, as pessoas conseguindo ver, optavam mais pelo prato vegetariano do que não o vendo. Eles estando lá atrás e depois Sim, têm que ver. É um bocado. Faz diferença, eu acho que faz diferença. faz, claro que faz. Hum, sim, eu confesso que na escola dos meus filhos, quando eu perguntei se eles faziam, mas é privada, lá está, e algumas eu sei que pelas redes sociais eu consigo perceber que algumas escolas não têm essa permeabilidade e outras sim. Sim. Eu quando perguntei se eles conseguiam fazer opções vegetarianas todos os dias para os miúdos, se eles quisessem efetivamente comer na escola, eles Uhum. disponibilizaram-se e na semana seguinte tinham a emenda preparada para o Tinha. ano inteiro. A Ótimo. coisa Isso é muito foi bom. muito simples, mas não são todas as escolas assim. Eu sei que alguns pais ainda têm que pedir o atestado da médica a dizer que a Sim, criança não pode comer outras coisas para irem sim, pela versão isso do ela tem já uma não alergia. é necessário, claro, obviamente. Antes havia um projeto, eu não sei se ele ainda existe, que era as segundas-feiras sem carne nas escolas. Ou seja, às segundas-feiras havia sempre, pronto, nas Mas escolas adentro, não eu não é? sei se aplica ainda, percebes? Mas que esse Pois não projeto sei. existe assim de forma alargada, que é a segunda-feira sem carne, mas não sei até que ponto é que ela ainda é implementada Eu uh, lembro-me que no nos município de contextos. Lisboa havia várias escolas, mas efetivamente não sei depois a continuidade que teve ou que não teve o projeto. Mas pronto, este também é um projeto interessante, ou seja, para toda a gente, às segundas-feiras haveria um prato vegetariano e pronto. E se pensar bem, é muito mais inclusivo, porque toda a gente podia comer aquele prato. Sim, Fora os que têm alergias efetivamente sim, e que se mas calhar isso não podem comer frutos secos ou assim, e às vezes a nossa comida tem. sim. Mas sim, era uma coisa muito mais de facto. Olha, Uhum, deixa-me perguntar-te se das coisas que a gente já conversou ou de outras que tu possas lembrar, se há uhum. alguma coisa relacionada com o percurso do vegetarianismo, o teu percurso, que gostarias de nos
partilhar ou nos contar que eu já não tenha referido. Ora, tenta ver. Epá, assim de repente não me lembro assim de nada. Coisas terríveis, coisas fantásticas, qualquer coisa que tu conheces. Por exemplo, às vezes há convidados que conheceram certos alimentos e ficaram maravilhados pelo seu potencial de utilização em comidas diversas. O facto, por exemplo, o tofu dá para fazer comidas salgadas e dá para fazer sobremesas e dá para fazer molhos e a sua versatilidade. Já está de noite. A sua versatilidade. Já nem consigo dizer. Sim. Por exemplo, mas não há assim, não ficaste maravilhada com nada? Às vezes não. Às vezes as pessoas já são tão informadas antes que nem sentem. Não é tanto isso. Por exemplo, essa questão, esse exemplo do concreto que te deste, eu teria que ser uma pessoa que efetivamente cozinhava bastante. Eu não cozinho bastante. Pois não, pois é, tens razão. Eu sou muito básica naquilo que eu faço, portanto, acho que não vou por aí. Não assim, não sei, não estou a ver assim nada assim de repente que. Olha, esqueci-me de te perguntar uma coisa agora que estávamos a falar, lembrei-me. Tu quando fizeste a tua alteração, ou pronto, foi gradual, óbvio, mas quando tu efetivamente disseste, não como mais, porque até fiquei mal disposta, sentiste mudança corporal, de ânimo, de energia, essas coisas assim, ou ter sido gradual não te fez sentir? Não, é assim, de ânimo em particular não senti nada. Acho que a pessoa se sente mais leve com a comida vegetariana do que propriamente com a comida não vegetariana, especialmente se for carne. Notei, bom, se calhar isto pode ser uma parvoíce, mas a verdade foi que notei melhorias. Eu tenho sinusite e tenho rinite e afins e notei que não é parvoíce. Pronto, Está, como é que se diz? Está bastante. documentado cientificamente. Ótimo, ainda bem, fico muito satisfeita, já posso dizer isto mais descansado. Não, pode. Eu explico-te porquê, espera aí, para quem não se está a ouvir, é muito simples. Os alimentos de origem animal são inflamatórios. Quem tiver propensão para inflamar a zona nasal, né? Os seios paranasais, toda esta zona, eles incham, digamos assim, quando estão inflamados e, portanto, tapa e nós temos menos fluidez aqui dos nossos canais, fica tudo mais entupido. É normal que quando a gente deixa de ingerir isto é coisa mais assim de forma simples mesmo, há termos técnicos que não é preciso agora para explicar. Quando nós deixamos de comer alimentos de origem animal, em particular os derivados, muitas pessoas deixam de ter sinusite, rinite, deixam de ter alergias. Eu continuo a ter rinite alérgica, mas é porque é dos pólenes, etc. Pronto, é diferente. Mas diminui muito, as crises diminuem muito, em algumas pessoas diminuem muitas crises e outras deixam de ter. Eu antes, normalmente, durante o inverno, eu tinha que, durante o inverno todo, fazer medicação, porque não conseguia respirar normalmente, nunca. Sim. E agora é raro precisar. Às vezes preciso, mas é muito raro e passa em 2 ou 3 dias e está feito. Portanto, aí foi uma diferença muito, muito grande que notei. O que é que eu notei mais? Não sei. Assim, essa para mim foi esse e a pessoa sentir-se mais leve depois das refeições. Eu conheço pessoas que também referem, por exemplo, que a pele mudou, que a sua pele tinha, sei lá, acne ou tinha... Às vezes as pessoas têm umas securas estranhas e tal, pronto. E que a pele fica muito diferente também. É outra das possibilidades que as pessoas acham que aconteceu com elas, mas que não é verdade, né? Tão como tu achas que se calhar não foi nada, não, mas é mesmo verdade. Não, isso também notei. Assim como também sei que noto, lá está, porque eu tenho aqueles períodos em que como melhor do que outros, quando me começa a cair mais o cabelo ou quando as unhas começam a partir mais, é sinal, Cristina, tens que parar, tens que começar a comer outra vez como deve ser, porque estás aqui com uma falha qualquer nutritiva e pronto. Mas em geral eu acho que eu senti-me melhor, pronto, acho que foi tudo melhor. Claro. Ai, olha, pronto, é assim, já acabou, já não custou nada, estás a ver? Foi fácil. Não, foi fácil. É uma partilha de histórias de vida, não é mais nada. Sim. Quero agradecer-te muito por teres tido disponibilidade para vir conversar comigo este bocadinho. Queria desejar-te muito sucesso nos teus projetos, independentemente de quais forem. Imagino que agora vais ter uma vida diferente, saindo da Assembleia, não é? E espero que continues a ter, ou que se conseguires, continuar a ter projetos de impacto, está bem? Eu acho que vou tentar, pelo menos. Claro, mas realmente vêm ter comigo, portanto, continuar a abraçar.
Sim. Está bem. É isso. Desejo-te muito sucesso. Muitíssimo obrigada também. Igualmente. Olha, não desligues que a gente ainda conversa assim um minutinho a Tá bem. seguir, está bem? Tá bem. Até já. Muito obrigada. Obrigada. Meus queridos, muitíssimo obrigada pelo vosso momento aí desse lado a ouvir-nos. Espero que tenham gostado aqui da conversa com a Cristina. Não se esqueçam então de partilhar a publicação ou no Facebook ou então aguardar que ele caia no canal para poderem ver, rever, partilhar também, subscrevam o canal. Não se esqueçam de que para vocês é só um clique e para mim é importante porque o projeto cresce e chega a mais pessoas. O blog é amarpor2.pt, é o site que tem lá várias informações e vocês conseguem ver as receitas, ver as dicas, ver as lives, ver as conversas, ver os vídeos de receitas, ver várias coisas que por lá acontecem, que o site já está muito recheado, felizmente, e o projeto vai crescendo. Não se esqueçam então de ajudar a crescer para termos um mundo mais verdinho. Para a semana, cá estamos outra vez para mais uma conversa. Espero que até lá tenham uma ótima semana. Muitos beijinhos.